noite a todos. O placar ficou curto perto do que o Flamengo fez no jogo, né? Fazer um terceiro gol não seria nada exagerado em relação ao que um jogo no Maracanã mostrou pra gente. E o placar, como eu disse, ficou curto. O Flamengo poderia ter resolvido as coisas hoje. Numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse inclusive um mais fraco que o Palmeiras já... E o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar. Assim, o De La Cruz é um absurdo, Léo. O De La Cruz é um absurdo de jogador. Joga muita bola, o uruguaio fez falta ao Flamengo no período da Copa América. Dá pra gente dizer que o duelo do Maracanã, do ponto de vista ofensivo, foi um jogo de um time só. Para vocês, o Pac, vermelho? Para mim, lance para vermelho, o árbitro poderia ter visto. O árbitro não estava longe, né? O Braulio da Silva Machado tá de frente pro lance, ele poderia ter visto. Ele não tendo visto, o Igor Benevenuto na cabine de VAR deveria ter chamado, na minha opinião. Era lance para cartão vermelho. Então fala, nação, vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a grande vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. E que vitória grandiosa, porque o Flamengo deu um show. O Flamengo deu um show no Maracanã, não permitiu em nenhum momento que o Palmeiras se criasse, o Palmeiras não conseguiu nem assustar em nenhum momento. E o Flamengo atropelou de verdade, né? De verdade, poderia ter feito muito mais, só que no fim foi 2-0. Gols do Pedro e do Luiz Araújo também, que entrou, né, no lugar de Cebolinha, e acabou marcando ali o seu gol com a perna canhota. E a imprensa vai repercutir essa grande vitória do Flamengo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, créditos na descrição e vamos agora acompanhar. É o pós-jogo, né, da concepção da estratégia adotada pelo Abel, pelo desempenho individual e coletivo dos jogadores, e sai do Rio de Janeiro com uma situação, não dá para dizer que é irreversível, porque ela é reversível, mas o cenário ele é muito preocupante, não só para a Copa do Brasil, mas olhando um pouco mais adiante. O Abel admitiu, depois da última derrota para o Vitória, que o Palmeiras não vive um bom momento. Hoje, o Flamengo fez o que ele quis com o Palmeiras. Poderia ter feito uma vantagem ainda maior. O Palmeiras jogou muito mal e carrega uma vantagem muito complicada de reverter na bagagem para a semana que vem. André Kfouri, vitória rubro-negra, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. O placar ficou curto perto do que o Flamengo fez no jogo, né? Depois dos 2-0, né? O 2-0 é um placar meio clássico, assim, em confrontos de mata-mata. É aquele placar que, óbvio, não é uma vitória simples, não deixa um gosto de, né, que você fez pouco, mas te coloca numa posição muito vantajosa, muito confortável, eu diria, para negociar as coisas no jogo seguinte. Mas o Flamengo teve futebol com o Luiz Araújo, depois com o Wesley, que tentou fazer um passe para o Gabriel. Fazer um terceiro gol não seria nada exagerado em relação ao que um jogo no Maracanã mostrou para a gente na noite de hoje. A sequência negativa do Palmeiras nessas circunstâncias, jogando no Rio de Janeiro contra o Flamengo, é de não ganhar desde 2015 e não fazer um gol desde 2018. Hoje essas duas sequências aumentaram com a vitória de 2-0 do Flamengo. E independentemente do seu propósito, né, do seu plano de jogo, se você, por uma circunstância de momento da sua equipe, entende que é necessário admitir uma inferioridade técnica que ficou muito aparente e tentar especular com o jogo, alguma coisa em termos de levar perigo você tem obrigação de fazer. Porque senão o que acaba acontecendo é precisamente o que houve com o Palmeiras hoje. Jogadores no banco, uma possibilidade de escalação um pouco mais ofensiva que foi dispensada pelo seu treinador. Quando, como se diz no interior, a vaca já tinha deitado, começa a entrar um monte de gente, abre-se o time a mais riscos, corre-se, né, o risco grande de levar mais um gol ou mais do que um gol. E o placar, como eu disse, ficou curto. O Flamengo poderia ter resolvido as coisas hoje. Numa noite em que o Luiz Araújo repetiu o que ele tinha feito na 8ª rodada, quase igual. Na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Grêmio, ele entra no lugar do Igor Jesus, no começo do jogo, ali perto da metade do primeiro tempo, e faz 2 gols. Hoje ele passa para um
e faz o outro e poderia ter feito um segundo. É muito bom ter o Luiz Araújo, do ponto de vista do técnico do Flamengo, com aquilo que ele oferece quando entra. Esse jogador agrega e hoje ele mostrou isso novamente. Vamos lá, vamos apresentar números dessa partida, porque o 2-0 foi categórico para o rubro-negro. Os números são brutais. Brutais. 60% de posse de bola a 40%. Até aí, ok. Não é isso que vai definir um jogo, exato. Mas vamos lá. Finalizações, 19-2. Exatamente. Isso é muito significativo e seria quase contra qualquer adversário, né? Se fosse, inclusive, um mais fraco, que o Palmeiras já seria sensível olhar essa tela. Certas finalizações 5-0. Palmeiras não chutou ao gol. Ações na área rival, 27-6. Grandes chances, 4-0. Porcentagem de ações no ataque, 48,5% do Flamengo, ou seja, 50% das ações do Flamengo no ataque. O Palmeiras, 39,3%. Ô Mota, depois do último jogo contra o Atlético Goianiense, o Tite falou que o Matheus Cunha seria o goleiro das Copas. E houve quem ficasse preocupado. Falou, puxa, é um risco, né? Porque tem o Palmeiras. Acabou que tanto fez. Podia ser o Kleber Xavier, o goleiro do Flamengo hoje, que não ia ter a menor diferença. O Cone. Porque não participou do jogo. É isso. Ô Zupac, a discussão de futebol não pode ser simplista assim, mas você vai entender. 2-0. Parece que não há o menor debate se o resultado foi justo. Correto. Mas o placar, se a gente considerasse, ok, temos que mudar esse placar. Seria para o 2 virar 3 ao invés do 0 virar 1? Esse jogo esteve mais para o placar ser mais elástico do que foi? Os números ajudam a responder. Sim, o Palmeiras não finalizou no gol, né? Então o Palmeiras não teve... Não pode pleitear o Abel escalou o time para o Palmeiras empatar com o Flamengo. Foi para isso que o Abel escalou a equipe. Ele escalou 4 meio-campistas, né? Escalou o Aníbal Moreno, Zé Rafael, Richard Rios e Felipe Anderson em linha de 4, com o Rafael Veiga encostado no Rony, para tentar aproveitar contra-ataque. Por que ele opta pelo Rony e não pelo Flaco? Para ele ter contra-ataque contra a linha alta do Flamengo, apostando em recuperação de bola, com o meio-campo um pouco mais encorpado, com 2 meias que trabalham bem, Felipe e Rafael Veiga, para tentar usar o Rony em velocidade. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Flamengo, especialmente pelo seu lado direito, o Giai, que hoje foi lateral direito, acabou de chegar do São Lourenço, é um menino ainda, ele teve uma atuação trágica, assim, trágica. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou. Ele teve um trabalho hercúleo com o Cebolinha no começo do jogo. Aí o Cebolinha machucou, saiu. Aparentemente o Giai teve um pouco mais de tranquilidade. Veio o segundo tempo e com o Luiz Araújo ele sofreu demais, ele errou saída, enfim. Então as escolhas individuais do Abel deram errado. A escolha estratégica do Abel deu errado, porque o Palmeiras não conseguiu marcar bem o Flamengo e não conseguiu executar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente pode criticar o Abel. A estratégia foi demasiada defensiva. Uma coisa é o Palmeiras não se lançar abertamente contra o Flamengo. Outra coisa é o Palmeiras jogar para empatar contra o Flamengo. Isso não dá, sabe? O Palmeiras tem condições, mesmo entendendo que é uma eliminatória, que tem jogo no Rio, jogo em São Paulo, os primeiros 90 minutos tem que ser inteligente, o Abel é um cara estratégico. Até aí, beleza. Mas foi exagerado. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras não jogou. E o Flamengo se aproveitou disso. O Flamengo foi melhor quando ele se impôs contra o Palmeiras. E o Flamengo foi melhor depois do 1-0, em que ele, Flamengo, baixa as suas linhas. O Palmeiras tenta avançar e o Flamengo vai para o jogo de contra-ataque. E aí o Flamengo é melhor que o Palmeiras também. Então foi melhor no começo e no fim. Foi melhor para atacar e para contra-atacar. E o Abel, na minha visão, erra na estratégia e o Palmeiras vai ter que reverter ou tentar reverter em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, o Abel Ferreira começa a falar, a gente vai ouvir o treinador do Palmeiras, já Zona. Vimos Abel Ferreira, já o Tite, hein, nessa repercussão do 2-0 do Flamengo contra o Palmeiras. Eu quero ouvir o André Kfouri, mas antes uma tela com estatísticas que mostram como esse jogo foi o único nessa era Abel Ferreira. Não houve outra amostragem do Palmeiras não chutar ao gol. Teve 2 chutes, nenhum ao gol. 2021, a derrota para o Galo 2-0, teve uma finalização, uma ao gol. Então estes são os 2 jogos, curiosamente não, acertadamente contra adversários poderosos, né? O Galo em 2021 foi o time e o Flamengo esse ano, mas enfim, nada justifica. Queria que você falasse um pouquinho sobre a coletiva. Achei o Abel num tom até, eu esperava ele ou mais nervoso ou mais abatido. Ele me surpreendeu positivamente a linguagem corporal. Mas gostaria também, mesmo tendo interrompido algumas perguntas ali no meio, e dá para entender, né? O treinador percebe qual que é a mensagem e ele aborda o assunto de forma a ganhar tempo e não
Aí, talvez isso sirva para que ele não se irrite. Então, acho que não é legal, é uma descortesia começar a responder antes do final da resposta. Mas ele foi calmo, resignado, bem educado e preferiu atribuir ao mau momento do Palmeiras em todos os sentidos, né? À falta de jogadores, ao desempenho ruim dos jogadores que estão presentes, a um plano de jogo que foi mal executado, provavelmente também mal feito e certamente mal executado. Se a gente olhar as duas jogadas que terminaram em gols do Flamengo, em uma o Palmeiras ofereceu o espaço e isso é contraditório em relação ao propósito que o Palmeiras tinha no jogo, mesmo que você não goste, e eu também não gosto, mas além disso, o Palmeiras errou e o segundo, a bola foi entregue ao Flamengo por um passe errado do Gustavo Gomes. E eu estou citando o Gustavo apenas porque foi ele que errou o passe, é uma questão de informação. Eu não estou dizendo que ele é culpado ou responsável por qualquer coisa. Aliás, ele é um jogador de ótimos serviços prestados ao Palmeiras desde que chegou. Mal como os demais no jogo de hoje, o Palmeiras teve uma péssima noite. É uma noite que marca, porque nesse período, sob o comando deste técnico, eu não me lembro do Palmeiras ter tido, numa ocasião importante, claro, um desempenho tão ruim do começo ao fim. A primeira jogada do Flamengo é uma descida com uma descida pela esquerda. Ayrton Lucas? Um passe muito rápido ali, que deixou muito claro que o Flamengo ia utilizar, né, essa conexão ali com o Cebolinha. E durante 20 e poucos minutos, houve uma insistência por aquele lado, que era o de preferência do Flamengo para atacar. E essa finalização que aparece na tela do Palmeiras, que foi na direção do gol, mas não acertou, é um chute por cima do Aníbal. Sim. Uma bola cruzada para trás do lado esquerdo, sim, que ele até bem posicionado ali perto da meia-lua para bater de frente para o gol, erra. Então ele erra, né, o gesto técnico, a bola sobe demais. E depois o Palmeiras nada mais fez. Então, dava para esperar uma supremacia do Flamengo em termos de iniciativa. Se você olha principalmente a escalação, logo depois que saiu a escalação, você percebe isso. Mas não dava para imaginar um Palmeiras tão negativo durante o jogo todo, sem conseguir executar um plano que, na minha opinião, não era o melhor para tentar competir com o Flamengo nesse jogo de ida. Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Sport Center. Na sequência, Tite falando, Marcos, fala, Brás. A gente continua não entendendo o VAR não ter uma expulsão em cima do Pulgar. A gente tem que dar nome ao cidadão que está no ar-condicionado, na tranquilidade, ali pode ver, rever, ver de novo, rever de novo e não consegue ter uma percepção para que possa fazer o correto, que era a expulsão do jogador. O Igor Benevenuto. Então, assim, o Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, ver, rever, o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. É chamar o juiz, que às vezes o juiz está ali, não vê a intensidade do lance. Enfim, mas o resultado passa por cima disso e a gente está feliz com o resultado. Foi em cima do Pulgar. Perfeito. Em cima do Pulgar, porque eu vi como é que está a perna dele ali aqui no vestiário. O Flamengo pretende mandar algum ofício para a CBF, alguma coisa nesse sentido? Desistiu, mas a gente desistiu. Não faz nem mais essa redação Até porque senão era só colar um e-mail no outro, troca o juiz, troca o VAR e manda de novo. A gente desistiu. Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui. Ganhamos de 2-0, todo mundo feliz com o terreno, mas o Igor Benevenuto não vai passar batido. Entendeu? A gente vai botar, tem que dar a expressão a isso. E é o seguinte, eles vêm de uma tranquilidade ali, que não é nem o juiz às vezes ali na ânsia do jogo, num ângulo tão que você não... Ok, mas o cara que está dentro do VAR, enfim... Vamos lá, não é só isso que foi assunto na coletiva, mas quando a gente ouve Spindel, Braz e Tite, o Tite, en passant, eu sou humano, não me provoque. Mas vamos lá, o lance do Veiga do Pulgar. A gente tem aí uma imagem distante por enquanto, mas a gente viu durante o jogo e tudo mais.
Para você, Zupac, vermelho? Para mim, lance para vermelho, o árbitro poderia ter visto. O árbitro não estava longe, né? O Braulio da Silva Machado tá de frente para o lance, ele poderia ter visto. Ele não tendo visto, o Igor Benevenuto na cabine de VAR deveria ter chamado, na minha opinião. Era lance para cartão vermelho. Nem tenho firmeza para dizer que a intenção do Veiga era machucar o pulgar, acredito que não. Mas ele foi imprudente, vindo de cima para baixo e atinge o tornozelo direito do volante chileno do Flamengo. Para mim, imprudência do Rafael Veiga, lance para expulsão, errou a arbitragem. Kifuri? Ontem a gente teve no jogo São Paulo e Goiás duas situações que eram muito semelhantes, a gente abordou as duas aqui. Uma que o VAR chamou o árbitro para expulsar o Marcão do Goiás e depois o VAR não chama o árbitro para expulsar o Caleri do São Paulo. E não há argumento para não ter agido da mesma forma de acordo com os próprios critérios, a equipe de VAR. Hoje, o juiz, na hora, dá amarelo para o Veiga. O VAR tem a imagem, que é muito clara, o lance é assim, ele é de manual para expulsão. De cima para baixo, no tornozelo, longe da bola, com violência. É a situação de um erro grave que o VAR tinha que ter chamado. E se o árbitro em campo quisesse ver a imagem, que visse. O VAR podia ter feito o seu papel, deveria ter feito o seu papel. É para isso que ele existe. O Veiga deveria ter recebido o cartão vermelho. Vamos lá, a gente tem uma imagem, o Gabigol, né, com a Leila. A gente tem uma imagem que repercutiu muito nas internet, porque houve o rumor, o Gabigol vai lá falar com a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Educado, cortês, está em casa, um bom anfitrião. Óbvio que isso na internet é a loucura, né, Zupac? Depois daquele rumor dele negociando com o Palmeiras e tudo mais. Aí quebra a internet, Zupac. Quebra, assim, o Gabriel, ele foi extremamente educado, né? Porque isso foi, acho, depois do aquecimento, né? Ele está indo em direção ao túnel, que era uma corrida em linha reta. Aí ele faz um desvio, uma curva para a sua esquerda e vai até onde há esse bolinho de integrantes da delegação do Palmeiras, incluindo a presidente Leila Pereira, para cumprimentá-los, inclusive e principalmente a mandatária alviverde. Então o Gabriel foi bastante educado. Mas, tratando-se do Gabriel e pela maneira que ele gosta de dar recados, pequenos sinais, né, utilizar bem as entrelinhas, dá sempre essa impressão de que ele está querendo aparecer, de que ele foi ali para não esquecerem que o Palmeiras tem interesse, que ele pode estar conversando, que ele pode estar acertando. A intenção real dele, eu não sei porque eu não estou dentro da cabeça do Gabriel e não ouvi o que ele falou. Mas eu suspeito, eu desconfio, não me surpreenderia se ele tivesse feito de propósito para chamar atenção. Não é para desrespeitar, não é grave, não é nada. É para chamar atenção. Sabe, é só para causar aquela ciumeira, aquele ciúminho de ele desviando do seu caminho para cumprimentar de maneira muito educada, porque são dois personagens muito importantes do futebol brasileiro, a presidente do Palmeiras e, quem sabe, próxima chefe dele, não sabemos, né? A Leila Pereira. É um gesto de educação, sem dúvida nenhuma, que também é muito conveniente para o Gabriel. Ele sabe. E a gente pode... Nada do Gabigol é por acaso. Ele sabe usar este palco como poucos, mas isso chegou ao Brás. E o Brás falou. Vamos ouvi-lo. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Muito bom, né? Agora, a partir de hoje, a gente vai conferir quantos presidentes de clube ele cumprimentou nos jogos do Flamengo. Agora vai ter essa aí, o scout, vai ter o scout de abraços em presidente de clube. Chegaram, demorou, mas chegou o grande dia, já tivemos a primeira partida, acabou agora há pouco, inclusive. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo venceu por 2-0. Jogo mais esperado dessa fase de oitavas, Léo Dias. Boa noite a você. Tudo bem, Pedro Martelli? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no Esporte Agora. Era o jogo mais esperado por, teoricamente, colocar um equilíbrio entre as duas forças, mas não foi o que a gente viu hoje no Maracanã. O Flamengo foi totalmente superior ao Palmeiras do começo ao fim, do primeiro ao último minuto no duelo. Foi muito pobre a atuação do Palmeiras, acho que a gente pode classificar assim. Por mais que se o Gomes não tivesse cometido um erro individual de passe, que resulta no segundo gol do Flamengo, o Palmeiras levaria uma desvantagem para o segundo jogo, totalmente reversível.
Com o erro na segunda etapa, o segundo gol do Flamengo saindo, depois desse daí do Pedro, né? Esse é o primeiro gol, o cruzamento do Luiz Araújo para o Pedro finalizar. Com o segundo gol, a missão do Palmeiras fica muito mais complicada, até porque do outro lado está um time muito seguro do ponto de vista defensivo, o Flamengo. Mesmo no Allianz Parque, se o Palmeiras conseguir um 2-0... Aí, esse passe, né, que você tá falando. Exato. O Gomes erra esse passe. Mortal. Dá no pé do Pedro, num momento do jogo em que o Palmeiras começava a se estabelecer no campo de ataque. Esse foi um dos problemas do Palmeiras. Dificilmente a gente viu, especialmente na primeira etapa, o Palmeiras em organização ofensiva. Aquela fase em que o time se estabelece no campo do adversário e passa a trocar passes, tentar achar um espaço. O Palmeiras, às vezes, tentava um contragolpe aqui ao colar, mas sempre com um jogador muito isolado. No começo do jogo, o Flamengo já mostrou toda a sua superioridade dentro da partida. Contra a defesa. Exato. 74% de posse para o Flamengo na primeira etapa. Se a gente for olhar para as finalizações no total do jogo, 19 finalizações do Flamengo contra só 2 do Palmeiras. Estamos falando aqui das 2 equipes de maior investimento do futebol brasileiro. Duas equipes que têm batalhado por praticamente todos os títulos das últimas temporadas. A diferença não é essa aqui que a gente viu no Maracanã. E tem um outro ponto, né? O Palmeiras tinha alguns desfalques, é verdade. Mas do jogo que eu vi, Léo Dias, e a gente acompanhou muito do jogo juntos, do jogo que eu vi, eu não consigo concluir que foi por causa desses desfalques. Porque, na minha visão, o Palmeiras Claro, no si do futebol não existe, mas fosse esse mesmo Palmeiras que jogou dessa forma, os desfalques não iam fazer a diferença não, Léo. Não. Na primeira etapa, não acho que tenha sido uma questão do plano de jogo do Abel. O Palmeiras veio hoje com uma formação bem diferente da que tem tido como padrão, com Giai como lateral direito, o Caio Paulista como lateral esquerdo, um meio-campo mais preenchido com Richard Rios, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga, Felipe Anderson e o Rony mais à frente como essa flecha. Eu queria só fazer uma correção. Talvez, para mim, o Piquerez teria feito falta. Mas o Caio Paulista é um dos caras mais criticados pela torcida hoje do Palmeiras, mas ele fez um bom jogo hoje. Isso é verdade. Se a gente for comparar os 2 laterais, a partida do Giai é pior do que a do Caio Paulista. Por que ele entrou com o Giai? O Giai teve muita dificuldade. Acho que o Mike não está nas suas melhores condições físicas. O Mike recentemente voltou de lesão. O Marcos Rocha não tem feito bons jogos. E acho que a proposta também não era ter um lateral de tanta passagem assim pelo lado para chegar no fundo. Digamos que talvez o Giai seja um lateral mais equilibrado que os 2 que já estão há mais tempo no elenco do Palmeiras e estaria em condições físicas melhores. O Mike, por exemplo, volta de lesão, como eu coloquei, o Rocha não vive um bom momento. Me conta uma coisa, esse foi o primeiro jogo do Giai como titular? Não como jogador do Palmeiras? Não, no final de semana ele jogou. No final de semana ele jogou, No final de semana ele jogou. Porque o Palmeiras poupou, né? Na derrota do Vitória, ele foi titular. É verdade. Tinha esquecido disso, porque eu já ia fazer uma análise aqui em cima de você colocar o peso no cara que chegou e jogar como titular também dessa equipe, mas não sei nem se é esse o ponto. Se ele já jogou contra o Vitória, enfim, até aí tudo bem. Acho que tem mais a ver com os outros do que propriamente com o Giai. Pelo momento dos outros, o Giai acabou jogando. A ideia do Palmeiras era ter 3 volantes no meio e, com isso, o Richard Rios dá um suporte defensivo interessante para o Giai naquele lado em que o Flamengo tem o seu melhor jogador de 1 contra 1, que era o Everton Cebolinha. O Everton causou muitos problemas à defesa do Palmeiras enquanto esteve em campo. Saiu lesionado ainda na primeira etapa para a entrada do Luiz Araújo. E aí entra um jogador canhoto, né? Jogador diferente em relação àquele que estava jogando. O Everton Cebolinha é destro, consegue cortar para dentro e fazer uma jogada. O Luiz Araújo é canhoto, então buscava ao fundo muitas vezes para essas jogadas, mas era um cara perfeito para o segundo gol do Flamengo, para aquela arrancada, para buscar o Palmeiras um pouco mais aberto. No primeiro tempo, por mais que o Flamengo tenha tido muita posse de bola, tenha rodado muito a bola na frente da defesa do Palmeiras, acho até que o Flamengo criou poucas chances. O Palmeiras sofreu pouco, sofreu mais nos minutos iniciais. A partir da metade do primeiro tempo, o Palmeiras sofreu menos. Logo, na volta para o segundo tempo, o Palmeiras sofre o primeiro gol dentro da partida. E aí, o Palmeiras se viu numa encruzilhada. Saio para
tentar empatar o duelo ou me posto da mesma maneira aqui, sofrendo pressão e correndo o risco de tomar o segundo gol? O Palmeiras deu alguns passos para frente, também porque o Flamengo recuou um pouco as suas linhas. Parou de se expor tanto para jogar no erro do Palmeiras. O Palmeiras, com a maturidade que tem sob o comando do Abel, não pode cometer um erro como o Gomes teve no jogo, entregar a bola para o Pedro e armar o contra-ataque do Flamengo. O Palmeiras fez tudo aquilo que o Flamengo gostaria naquele momento da partida. Um erro individual que resulta em espaço para acelerar, espaço para correr. Aí o Flamengo chega ao segundo gol e deixa a eliminatória muito a seu favor. E correria ali no Flamengo não falta. Não falta. Mesmo com a saída do Cebolinha, veio o Luiz Araújo. E a tendência é que no jogo de volta a postura seja mais ou menos essa. O Flamengo com as suas linhas mais próximas, mais baixas, esperando um erro do Palmeiras para contra-atacar. A postura do Palmeiras no Allianz Parque vai ser diferente, mas tem que ser diferente também, porque a desvantagem é muito grande. O Palmeiras sai com 2-0 contra. Me arrisco até a dizer que se o Palmeiras terminasse perdendo por 1-0, não sei se seria um resultado comemorado, mas o prejuízo seria pequeno. O Palmeiras não lamentaria tanto uma derrota por 1-0. Voltaria muito vivo para São Paulo. É que o 2-0, Léo... O 2-0 faz o Flamengo dar um salto gigante dentro da classificatória. E assim, o Flamengo não é um time que toma gols. Assim, óbvio, toma gols, claro. Mas entendo o que eu quero dizer. Ele, defensivamente, isso é uma marca também do Tite. O Flamengo não é um time que costuma ceder 3 gols. Por que eu digo 3? Porque é a conta para o Palmeiras passar direto. Pode acontecer um 2-0, claro que pode acontecer um 2-0, e aí o jogo vai até os pênaltis. Mas, de qualquer forma, do que se apresentou o jogo, o Abel vai precisar, na semana que vem, de uma daquelas noites Abel Ferreira, em que, enfim, é o time ideal, na formação ideal, numa sintonia também ideal para vencer esse Flamengo por 2-0, mesmo assim, para levar para os pênaltis. Porque o Flamengo que eu vi jogando hoje, olha, muito entrosado. Assim, o De La Cruz é um absurdo, Léo. O De La Cruz é um absurdo de jogador. Joga muita bola o uruguaio, fez falta ao Flamengo no período da Copa América, por mais que o prejuízo... O Flamengo era o time mais prejudicado pela Copa América, por conta dos desfalques. Mas o prejuízo para o Flamengo foi pequeno. O Flamengo perdeu poucos pontos. Talvez até agora só vá perder tantos pontos assim se focar só nas Copas e abandonar o Campeonato Brasileiro. Se não, acho que o pior período da temporada para o Flamengo já passou. Período esse que o Palmeiras vive agora. O Palmeiras perdeu 4 das últimas 5 partidas. O Palmeiras viveu uma instabilidade parecida com essa em julho do ano passado, em que o Palmeiras também passou 5 jogos sem vencer, perdendo 2 duelos para o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Coincidência ou não, esse período também foi em julho do ano passado. Foi o mesmo período do calendário do futebol brasileiro. Há uma explicação para isso? No ano passado, o Abel disse que o time estava muito desgastado fisicamente, o que fez com que os atletas não conseguissem chegar no mais alto nível, principalmente nos confrontos de Copa do Brasil. Acontece algo parecido nesse instante? Acho que ele pode ser até perguntado sobre isso na coletiva que nós vamos acompanhar daqui a pouco. Por que a instabilidade do Palmeiras de novo em julho, no meio ali da temporada? Isso acontece novamente por uma coincidência de fatores? Quer brilhar agora não, Léo? O seu momento de dar uma brilhada aqui no Esporte Agora, destacar alguns detalhes táticos. Vamos lá, então? Inclusive do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Eu gosto da sua prancheta. Então vamos lá. A minha prancheta... Quando eu tiver o jogo de fim de ano, eu quero jogar no seu time. Minha prancheta virtual, Sim. Tá? Vamos lá. Acho que vale a gente destacar como foi principalmente o primeiro tempo, como foi a tendência da partida. A gente viu o Palmeiras num 4-3-2-1, o Flamengo no seu 4-3-3 tradicional. O Palmeiras do Abel Ferreira trabalha muito com perseguições individuais. E quais eram esses duelos dentro do jogo? Vamos colocar o Flamengo com a bola, aqui ela saindo com o Léo Pereira, o Flamengo estabelecido no campo de ataque. Richard Rios, mais aberto pelo lado direito hoje. O encaixe dele era no Ayrton Lucas, um lateral do Flamengo. Talvez se o Mike estivesse em condições físicas ideais, fosse esse jogador escolhido pelo Abel, para duelar com o Ayrton. O Rios tinha essa missão.
ajudar na subida, eventualmente se o Everton Ribeiro o Everton Cebolinha, aliás, viesse para dentro, o Rios fazia a compensação junto com o Ayrton Lucas. Giai tinha um duelo individual com o Everton Ribeiro no primeiro momento, perdeu quase todos. O Giai fez um jogo muito ruim. Inclusive tem um erro de saída de bola no segundo tempo que quase resulta no terceiro gol do Flamengo. Partida muito abaixo dele. Vitor Reis e Gomes com o Pedro, mais até o Vitor Reis. O Pedro procurava o duelo com o jovem da base do Palmeiras. Natural também, né? Natural, estratégia do Flamengo, por ter o Palmeiras ter um zagueiro mais inexperiente. O Pedro, o centroavante, o goleador do ano, procurava o duelo com esse jogador. Encaixes no meio campo, Veiga e Pulgar. O Veiga ficava de olho, o meia, o articulador do Palmeiras. Felipe Anderson vigiava o Varela, do lado esquerdo aqui. Até porque o Gerson faz muito esse movimento de circulação. E acho que o Gerson foi a peça-chave no duelo de hoje. Ele fez total diferença, tanto é que ele tem uma influência direta no gol do Flamengo. Ele circulava muito. Palmeiras tinha o encaixe do Zé Rafael com o De La Cruz e, para completar aqui, o Aníbal Moreno no Arrascaeta. Quando o Gerson circulava, o Palmeiras tinha duas opções. Ou o Caio Paulista, o lateral esquerdo, o perseguia durante boa parte do campo, foi o que aconteceu num dos gols do Flamengo. Ou então, se houvesse um desencaixe no meio, o Gomes podia sair perseguindo algum jogador por aqui. Geralmente, quando o Arrascaeta estava por aqui, o Gerson circula para cá, o Aníbal vai com ele. E o Gomes era o zagueiro da caça do Palmeiras. O Gomes poderia fazer uma compensação. Há momentos do jogo em que a gente vê um Arrascaeta com o Gomes, com o Vitor Reis na sobra junto com o Pedro. Na maior parte do tempo, quem perseguia o próprio Gerson é o Caio Paulista. No primeiro gol, a gente pode ver que tem 3 jogadores do Palmeiras no setor da bola, e aí já não há mais no campo o Everton Cebolinha. Quem está no jogo é o Luiz Araújo, que o Everton Cebolinha saiu machucado ainda na primeira etapa. Tem 3 jogadores, um deles é o Caio Paulista, o Vitor Reis, o Giai. Mesmo assim, essa bola consegue entrar no fundo, o Luiz Araújo faz o cruzamento e o Pedro consegue finalizar para chegar ao primeiro gol do Flamengo. Então, acho que os duelos individuais eram mais ou menos esses. E quando o Caio Paulista saía na perseguição, Felipe Anderson baixava. Jogou muito tempo na Itália, tem uma noção defensiva muito grande, o Felipe. Pode fazer esse trabalho. É bom jogador, hein? Eu sou fã de Felipe. Muito bom jogador. A missão do Palmeiras no primeiro tempo era inibir o Flamengo de criar chances e, para isso, era preponderante que o Palmeiras não desmontasse a última linha, com 4 jogadores sempre. Se alguém sai na caça, alguém precisa fazer uma compensação. Caio Paulista saiu aqui, Felipe Anderson vai fazer essa compensação. Se fosse o Gomes quem saísse no bote, para frente, o Caio Paulista tinha que fazer a compensação por dentro, cobrir o Gomes e o Felipe Anderson do lado esquerdo, com o Varela, teoricamente. Eu acho que o plano de jogo do Abel tinha que o Palmeiras atacaria mais pelos lados. Eu acho que a escalação do Caio Paulista não tem tanto a ver com o ponto de vista defensivo, mas o ofensivo. O Palmeiras se viu poucas vezes em organização ofensiva. Vou falar aqui do que seria a teoria, tá? Porque poucas vezes a gente viu isso dentro do jogo. Como o Palmeiras pretendia se organizar quando tivesse a bola, e acho que quando sofreu o primeiro gol, em dado momento, o Palmeiras conseguiu isso. Pouco, foi raro, mas acho que a gente pode dizer que era isso que pretendia o Abel Ferreira. Quando o Palmeiras tivesse a bola, Palmeiras vai desenhar agora, Palmeiras com a bola. Palmeiras com a bola. Palmeiras tradicionalmente sai com um lateral fazendo o terceiro zagueiro. Mas hoje acho que a ideia era diferente por ter mais jogadores de meio campo. Então a ideia era ter Gustavo Gomes e Vitor Reis nessa primeira construção, com um dos volantes podendo voltar para articular. Poderia ser aqui, de repente, o Aníbal Moreno, para se aproximar mais dos seus defensores. O Giai, a função dele era atacar aqui o meio espaço e o Palmeiras conseguir ter 5 homens na última linha do Flamengo, com o Caio Paulista por fora. Até por isso a ideia era ter o Caio hoje, para ter um lateral com essa característica mais ofensiva, melhor no apoio do que o Vanderlan. Vale lembrar que o Caio Paulista fez um grande duelo com o São Paulo na final da Copa do Brasil do ano passado, fez uma partidaça no Maracanã, inclusive. Então a ideia era ter ele por fora, para que o Felipe Anderson pudesse circular por dentro e jogar nas costas dos volantes do Flamengo, assim como estaria também o Veiga, outro articulador da equipe do Palmeiras. Então a ideia era ter um 3-2-5 com a bola, acho que em vários momentos, com a possibilidade do Veiga chegar à frente, também se aproximar do Felipe Anderson por dentro. Enfim, o Palmeiras tem uma construção melhor estruturada. Mas esse Palmeiras no campo do Flamengo
ele praticamente não existiu. Ele não se viu em nenhum momento do jogo. O Flamengo é um time muito físico também, né? Hoje eu estava reparando como é forte esse time do Flamengo e em quesitos de marcação também, né? O Pulgar, ele tem uma intensidade muito... O Arrascaeta não, o Arrascaeta também, mas quem chama atenção é o Gerson. Gerson, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Ayrton Lucas, todo mundo defensivamente também estava muito bem. Mas essa ideia aí do Palmeiras de um 3-2... 3-2-5. É um 3-2-5 com bola. A maioria dos times hoje se organizam dessa maneira do ponto de vista ofensivo. Não seria uma novidade para o Palmeiras, até porque o Palmeiras tenta ter superioridade nos setores. É algo que o Abel se importa muito, que é fundamental para o tipo de jogo dele. A questão é como o Palmeiras construiria esse 3-2-5 com bola, era a dúvida antes do duelo. Então, eu mostrei uma possibilidade, a outra era o Giai por fora, passando, e os dois laterais do Palmeiras pisando no campo ofensivo, dois laterais de chegada na frente, com o Veiga se aproximando, o Rios executando a saída de bola, e aí Aníbal Moreno e Zé Rafael formando esse dois do meio campo. Isso aqui praticamente não existiu no jogo. Dá pra gente dizer que o duelo do Maracanã, do ponto de vista ofensivo, foi um jogo de um time só. Bom, Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que vocês acharam dessa grande vitória do Flamengo. Vitória realmente, assim, completamente mostrando como o Flamengo estava com vontade. Mostrando a grandeza do Flamengo. Mostrando a diferença, né? A diferença, assim, de vontade, de técnica, né? De como os jogadores do Flamengo estavam realmente empenhados em vencer. Então, a gente percebe que, geralmente, em jogos assim, esses jogadores costumam crescer, né? Às vezes, contra um time pequeno, isso não acontece tão assim, com essa vontade toda. Mas contra o Palmeiras era um jogo que estava sendo muito aguardado pelos torcedores. Pela comissão também, né? Por toda a diretoria. Então a gente estava aguardando muito esse jogo para ver como que seria. Embora o Palmeiras teve desfalques, mas ainda assim foi um time que se retrancou. O Palmeiras também contribuiu muito para que isso acontecesse. Mas foi domínio total do Flamengo, domínio completamente do Flamengo. No primeiro tempo foi um domínio, mas não se teve tantas chances assim. Mas no segundo tempo o Flamengo dominou bastante e ainda conseguiu muitas chances. Poderia ter feito ali tranquilamente, como eu já falei, 3 ou 4 gols. Na minha opinião, daria para o Flamengo ter feito isso aí. Mas não aproveitou, né? Como sempre. Como sempre, o Flamengo acaba tendo mais oportunidades, boas oportunidades claras e não faz. Eu acho que pode fazer falta depois, pode ser que faça falta, mas mesmo sendo no Allianz Parque, o Flamengo é um time que contra o Palmeiras joga muito bem. O Palmeiras é um time muito difícil de se enfrentar, mas ainda assim na semana que vem vai ter desfalques ainda. Mesmo com o time completo, sabe que se for para cima do Flamengo com tudo, o Flamengo tem peças para poder tornar a vida do Palmeiras muito difícil, né? Mas a gente fica aguardando aí. O Flamengo agora vai enfrentar o São Paulo, né? Certamente vai com um time ali misto, certamente para poder, na semana que vem, conseguir a classificação na Copa do Brasil em cima do Palmeiras, né? A esperança é essa. E aí a gente traz mais novidades para vocês, mas comenta o que é que vocês acharam aí dessa partidaça do Flamengo, desse resultado muito positivo. Tamo junto e até o próximo vídeo.